Ok? Então, vou falando. Tá. Gente, boa tarde de novo, né? Mas é assim mesmo, a gente tá. Essas coisas da internet acontecem. Bom, então vou começar tudo que eu tinha falado lá no outro link, tá? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que a gente já vinha entrando em contato, né, aqui com alguns alunos para a gente poder fazer a realização dessa live. E então a ideia hoje é passar um pouco dessas últimas informações, né? Informações, inclusive, bem recentes, né? Praticamente dos últimos 15 dias. Mas eu vou passar um pouco dessa linha do tempo, tá? De setembro para cá, que é quando a gente começa a se dedicar ao planejamento do semestre 2020.1. E vai ser bem breve minha fala. Eu espero que vocês possam mandar as perguntas para a gente poder dialogar, enfim, tirar o máximo de dúvidas possíveis, tá? Bom, então vamos lá. Desde setembro, né, a gente aqui no curso de psicologia começamos a fazer algumas reuniões de planejamento, né, desse semestre, conforme foi deliberado, né? Na época eu estava de licença médica, e aí o colegiado deliberou por essas reuniões, né, que aconteceram todas as quartas-feiras, e pensei da gente traçar aí um pouco das dificuldades, né, e um pouco das possibilidades desse semestre. O único documento que a gente tinha em mãos, né, foi a última normativa do MEC, que autorizava a fazer o ensino superior brasileiro de forma remota, né, e também a parte de laboratórios e estágios. E aí, diante disso, né, o nosso Conselho Federal de Psicologia precisou se posicionar, né, até porque o curso de psicologia ele acontece no Brasil, em sua maioria, nas faculdades particulares, né, e por outros motivos eles não pararam. E aí, após, então, esse documento emitido pelo Conselho Federal de Psicologia, né, que foi, se não me engano, ali no início de agosto, haver, né, alguns limites e algumas possibilidades, né? Por que limites? Porque a nossa diretriz curricular nacional, ela é presencial, ou seja, ela indica, né, que o ensino de psicologia seja feito presencial. Agora, devido à pandemia, por estarmos num momento emergencial, num momento diferente, e não sabemos até quando, algumas atividades foram propostas, né, e avaliadas pelo Conselho, e outras foram barradas ou limitadas, né? Por aqui, o aluno não poderia concluir, ou seja, fazer toda a carga horária do curso de psicologia, né, que é em média em 5 anos, de forma remota, né? Isso aí não é indicado. Porém, uma parte desse curso, sim, principalmente o final do curso, né? Que é quando a gente tem aí já uma boa bagagem, né, de presencial, e aí você poderia. Uma das outras coisas também que o Conselho Federal de Psicologia recomendou é que tem uma diferença entre ensino remoto e EAD, que é o ensino à distância, né? O EAD, ele tem uma maneira própria de funcionar, uma legislação própria, não é o nosso caso, tá? Nós estamos funcionando em ensino remoto, ou seja, aquele que está sendo medido a situação da pandemia. Então, é algo, assim, circunstancial e que estamos aprendendo juntos, né? O que se colocou, né, logo de cara nas primeiras reuniões nossas de planejamento é que tivemos algumas indicações de lives, de seminários online para a gente poder fazer, né, nós, os docentes, mas eram coisas, né, esporádicas, assim, né, pontuais, ou mesmo relacionado a algumas opções de plataformas ou possibilidades tecnológicas que a gente poderia utilizar, né, mas só, tá? Muito pontual mesmo. Não houve, assim, realmente uma capacitação, né, concreta, de fato. Bom, e aí, o posicionamento da Universidade Federal do Delta, né, desde então, né, de setembro para cá, concomitante a isso, né, vinha acompanhando as discussões da tutora, que é a Federal do Piauí.
E aí a gente ficou, né, o tempo inteiro acompanhando as reuniões do conselho de lá, né, da PREG de lá, que é a Pró-Reitoria de Graduação, né, e à medida que eles iam lançando as notícias, a gente acompanhava e discutia por aqui. E aí, no dia 23 de outubro, né, ou seja, se a gente for pensar 15 dias atrás, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba finalmente aprova o seu calendário de ensino remoto em 2020.1, né? Apenas 2020.1, que é exatamente igual ao de Teresina, né? Teresina e os demais campos, né? Ainda ligados à Federal do Piauí. Então, do dia 23 para cá, né, o nosso colegiado tem feito reuniões extraordinárias, porque isso tinha um impacto grande, né, em tudo que a gente vinha discutindo nas nossas reuniões de planejamento. Por quê? A gente tinha apenas a carta de recomendações do Conselho Federal de Psicologia, né? E lá, como eu já coloquei, eram algumas recomendações, limitações e algumas permissões. Só que a gente não sabia ainda como ia ser o comportamento da universidade em relação a isso. Então, de 23 de outubro para cá, isso chegou. Ou seja, é para ser realizado de forma remota. Então, não havia essa possibilidade híbrida, né? Ou presencial dos alunos. É um semestre completamente remoto. Então, de fato, muitas das proposições que a gente tinha pensado nas reuniões, elas tiveram que, no momento, né, serem abortadas. A gente não poderia realizá-las agora, porque existe a autonomia, né? No caso aí, seguindo a da Federal do Piauí, que colocou essas limitações, né? Bom, e aí o que chegou? Nós enviamos para vocês, né? Esse calendário chegou para nós via memorando, né? No dia 28 de outubro, e aí nós em seguida enviamos para vocês. Como vocês devem ter visto, né? As aulas começam, então, na próxima segunda-feira, dia 9. Vai existir um período, né, de recesso. Deixa eu conferir aqui. Né? Isso, aqui em dezembro, de 14. Não, perdão. De 23 de dezembro a 3 de janeiro, né? Nós vamos ter um recesso acadêmico. E a partir, então, do dia 8, né? A gente retoma e termina o semestre no dia 1º de fevereiro. Qual é a diferença? A UFPI, ela entendeu que os primeiros 15 dias, né, de março, eles contam nesse calendário. Então, esse, a partir de agora, é uma continuidade, o que totaliza 75 dias letivos, né? Então, é menos do que o que a gente está acostumado num presencial, tá? Bom, e aí, nesse sentido, concomitante ao calendário, né, veio também uma outra resolução que trata da carga horária docente. Por que isso? Fica complicado, né? A gente colocar muitas disciplinas para os alunos, né? Tocar a nossa carga horária, né, da mesma maneira, né, que na forma presencial, porque sabemos que todos nós estamos em casa, né? Estamos com os afazeres domésticos, muitas vezes não temos, né, toda essa tecnologia disponível. Enfim, o ritmo realmente é outro, né? E aí, com base em toda essa discussão, né, realizada, essa resolução, ela indica o seguinte, que os docentes que estão ligados à pós-graduação ou algum projeto de pesquisa e extensão, eles podem ter uma carga horária até de, no máximo, 8 horas na graduação, tá? E os demais professores que não têm, né, não estão ligados ao mestrado, né, ou outra pós-graduação, e também a projetos, eles fazem no máximo 12 horas semanais. Né? Então, isso também é uma coisa que impacta na nossa oferta, porque nós somos atualmente, né, 18 professores. É sabido de vocês que nós estamos atualmente com 6 professores afastados para doutorado e uma professora de licença maternidade.
Então, os contratos dos nossos professores substitutos encerraram em grande maioria, né? Nós atualmente estamos apenas com a professora Zaira. Então, o que é que vai acontecer no momento? Nós vamos convocar os 2 candidatos aprovados na banca de professor substituto na área de psicanálise, né? E aí eu vou explicar bem melhor quando chegar, eu vou mostrar para vocês o quadro aqui das disciplinas. E vamos também fazer ainda um outro concurso na área de saúde coletiva, que a gente, antes da pandemia, já tínhamos banca aprovada e edital em andamento. Com a suspensão das atividades, nós tivemos que aguardar a resolução, né, da instituição. E era uma resolução que, enfim, teria que acobertar um processo seletivo de maneira remota, né, virtual. Só que até o momento isso não foi possível, então agora nós vamos provavelmente fazer essa seleção de maneira remota. O que é que isso impacta na nossa oferta? Que teremos menos professores, consequentemente menos disciplinas, tá? Então vejam, já tem algumas coisas aí que envolvem a nossa oferta. Resolução, né? Todas as disciplinas vão ser realizadas de maneira remota, ou seja, virtual. Resolução sobre carga horária docente, ou seja, o professor pode dar no máximo até 8 ou 12 horas semanais. E o nosso quadro de professores, né? Quantos professores a gente pode estar contando nesse semestre. Então, a partir disso, né, a gente foi também elencando alguns outros critérios que foram deliberados, né, pelo colegiado, para que a gente pudesse concretizar a oferta, né? E foram eles. Ofertar todas as disciplinas para os alunos formandos, né, agora do 10º período. Ofertar, né, manter todas as monitorias remuneradas, ou seja, todos os alunos, né, que passaram para aquelas disciplinas e que têm monitoria remunerada, essas iriam permanecer, né? Também colocamos a questão dos pré-requisitos, importantíssimo, né? O nosso curso, desde 2017 para cá, implementou pré-requisitos, né, em toda a sua grade curricular. E aí, muitas vezes, tem algumas disciplinas que, se você não cursar, você realmente atrasa bastante, como, por exemplo, as TEPs, Fundamentos da Clínica Psicológica, as TTPs, né? Então, a gente também fez esse estudo, né, para tentar ofertar ao máximo as disciplinas com pré-requisito, para que, né, no 2020.2, né, vocês possam fazer as outras disciplinas, né, que não tem pré-requisito, mas que complementa a carga horária, tá? Isso vai ficar bem claro quando eu mostrar para vocês aqui o quadrinho da divisão. Então, de posse desses critérios, né, a gente praticamente percebeu que cada semestre o aluno vai fazer um semestre em 2, né? Ou seja, nós vamos atrasar? Vamos, né? Todos os alunos de todas as universidades, não é só aqui na Federal do Delta do Parnaíba, tá? Muita gente, né, vai realmente atrasar o seu curso devido à circunstância da pandemia. No nosso caso, a gente ainda tem, como eu já falei, né, essas questões aí institucionais, de carga horária de professores, né, de quantidade de professores, a quantidade da carga horária, né, que pode ser, enfim, lecionada. Então, tudo isso também, né, coloca aí como limitador. Mas a ideia, pelo menos, é que a gente atrase 6 meses, né? E colocando os pré-requisitos, que vocês não atrasem tanto mais. Pelo menos foi isso, né, que conseguimos. Bom, eu vou aqui colocar um pouquinho para vocês, porque tudo isso, e aí veio o feriado, então por isso que a gente conseguiu, né, deliberar a respeito disso hoje, tá? Então eu vou colocar aqui, inclusive nós já enviamos pelo SIGA, né, o quadro das disciplinas que vão ser ofertadas, porque vocês vão perceber que realmente nem todos os semestres, todas as disciplinas estarão lá, né, devido a essa distribuição. Eu vou colocar aqui, Douglas e Sara, vocês só me avisam se vai dar certo, eu vou compartilhar a tela, tá?
Ok. Tá dando para ver, né? Ótimo. Agora vamos torcer aqui, meu computador e a chuva, tudo mais. Tá piscando. Bom, esse aqui eu. Bom, deixa eu mostrar aqui as disciplinas. Para vocês verem. Ó, no primeiro semestre, tá? Vocês podem ver aqui, ó, todas as disciplinas vão ser ofertadas. Atenção, quem estiver assistindo aí, aluno do primeiro período, a gente vai se encontrar em seminário de introdução ao curso, Psicologia, Ciência e Profissão. Então, e além disso, vocês vão estar com todas as disciplinas. Por quê? Inclusive, é o único período que vai receber todas as disciplinas. Primeiro, porque, né, teve a distribuição de carga horária, deu certo. Segundo, em 2020.2, nós vamos receber mais uma turma de primeiro período. Então, se a gente não ofertasse todas aqui para vocês, né, como é que vocês iam passar para o segundo período no próximo semestre? Né? E aí ia ficar com essa quantidade muito grande de alunos, porque o curso de psicologia, ele tem 100 vagas anuais, 50 no primeiro semestre e 50 no segundo, tá? Então, vocês vão fazer todas, com exceção da disciplina de antropologia cultural, porque o professor Janda, né, que é o que geralmente dá essa disciplina aqui no nosso curso, ele é lotado no curso de medicina, e lá a carga horária dele já foi preenchida. Então, por isso, provavelmente, antropologia cultural vai ser ofertada em 2020.2, tá? Essa é uma disciplina que ela não é pré-requisito para nenhuma outra na psicologia. Então, vocês podem cursar antropologia cultural até o 10º semestre, tá? Não tem problema. Mas é isso. Tudo que eu vou me reportar agora é em relação ao que foi aprovado em 2020.1. Para 2020.2, isso aqui é uma previsão, certo? É uma possibilidade. Por que eu estou falando assim? Não é para desanimar muito, não. É que nós não sabemos qual será a resolução que vai vir, porque é interessante que a gente entenda como a universidade funciona, sabe? Nós estamos numa universidade pública, é muito diferente de uma faculdade privada, né? Onde os coordenadores muitas vezes se reportam, né, a gerentes, né, a pessoas muitas vezes até ligadas aos próprios donos da faculdade, né? Na universidade pública, não, né? Nós somos um órgão diretamente ligado ao Ministério da Educação, né? É o governo federal, né, quem gerencia os recursos, tanto recursos para manutenção das universidades, né? Embora alguns serviços já estejam sendo terceirizados, como vocês sabem, na universidade, por exemplo, em relação à limpeza, né? Em relação às cantinas, né? Nós também temos um diferencial, nós somos um curso de psicologia no interior do país, ou seja, é um curso que veio do projeto do... Tem que ir um pouquinho lá atrás na história para ver os governos anteriores, federais, né? Onde o que é que houve? Foi o período da expansão das universidades, né? Então, a gente basicamente tinha uma concentração de universidades nas capitais do país, né? Hoje não, né? De 2006 para cá, você tem a fundação de várias outras universidades no interior, né? Ou, que foi o nosso caso agora, que se... né? A gente até 2018, a gente já estava no processo, né, desde 2016, mas realmente nos reconhecemos enquanto Universidade Federal do Delta, né, a partir de 2018. E, por exemplo, a nomeação do nosso reitor pro-tempore, para vocês terem ideia, foi feita no final do ano passado, né, que é o reitor Alex Marinho. Então, esse período de transição e toda essa configuração da universidade é muito nova, né, é bem recente. Então, o que isso impacta? No nosso caso aqui, a coordenação do curso é um órgão executivo, ou seja, tudo está ligado ao colegiado do curso e está ligado às pró-reitorias, né, de graduação, de assuntos estudantis, de planejamento, de orçamento, de gestão de pessoas. Tá? Então, toda essa estrutura hierárquica da universidade é quem vai lapidando e direcionando e dizendo o que é que a gente pode fazer ou não, né?
Então, nesse sentido, é muito importante, porque a gente tem instâncias, por exemplo, nós, os professores, que podemos recorrer, né, que são as pró-reitorias. Vocês também têm as pró-reitorias, né, mais especificamente as de graduação, as de assuntos estudantis, né, os próprios centros acadêmicos. Tudo isso são recursos, né, que se fazem valer e que podem estar pleiteando mudanças na universidade, tá? Mas elas em si, sozinhas, elas não têm muito fôlego. Elas precisam estar articuladas com estatutos, regimentos, resoluções, né? Que é que funciona na universidade, tá? Então, vamos lá. Entender, né? Que 2020.2 vai depender dessa estrutura, tá? Do que é que essas pró-reitorias de graduação vão colocar, os conselhos vão aprovar, se vamos ter alguma resolução que vai estar dizendo, olha, a pandemia continua, vamos então ter um outro semestre remoto, ou não. Já se percebe que é possível já tentar um semestre híbrido, né? Saiu uma nova resolução, né? A carga horária do professor pode aumentar, ou não, ela vai ter que diminuir, por isso. Entende? Então, todo esse jogo a gente ainda não conhece para 2020.2. A única coisa que sabemos é que provavelmente esse semestre vai começar no dia 8 de março. E só, tá? Então, tudo isso aqui é uma previsão que fazemos. Bom, então, voltando aqui para 2020.1. De maneira remota, então, vamos ofertar para o segundo semestre Psicologia do Desenvolvimento 1, Processos Psicológicos Básicos 1 e Estágio Básico 1, tá? E as disciplinas de anatomia e genética, né, geralmente são professores que vêm dos cursos de fisioterapia e biomedicina. Eles também sofreram, como nós, né, o fato de não poderem realizar seus concursos de professor substituto, e aí, por isso, não tem professor na área para nós nesse semestre, né? São disciplinas que também uma outra mais na frente, então dá para fazer, né, em outro semestre, ou se tiver um período de férias. Anatomia, né, é uma disciplina que ela é pré-requisito para psicofisiologia, né, que geralmente ela acontece aqui no terceiro semestre. Porém, psicofisiologia já não é uma que, né, assim, não impacta em outras mais na frente. Então, já não atrasa tanto assim também. Essa lista, gente, de pré-requisitos, a gente pode estar enviando novamente para vocês pelo SIGA, porque geralmente eu sempre mando, né, desde que eu entrei na coordenação, em 2018, a gente sempre vem mandando, né, pelo SIGA, tá? Mas se vocês quiserem, é só enviar um e-mail para coordenaçãopsicologia, coordenaçãopsicologia, ufdpa@gmail, e a gente manda também para vocês, tá? Bom, em seguida, e vocês estão vendo aqui, né? Anatomia, estatística, genética. A previsão é que elas sejam ofertadas em 2020.2. E teremos uma outra turma de segundo período, né? Que o pessoal do primeiro terminando, eles vão para o segundo. Então, teremos que também ofertar novamente PPB 1, Desenvolvimento 1 e outras turmas dessas outras disciplinas. No terceiro, nós vamos ofertar TEP 1, Psicologia Social 1, Ensino-Aprendizagem 1 e PPB 2. As demais, a previsão no próximo semestre. Nessa agora, no quarto, vamos estar com TEP 2, Psicologia Social 2, Psicologia e Processos Grupais, Estágio Básico 2. As demais, no próximo. A única optativa, gente, né? As optativas, elas começam no curso a partir do quarto semestre. A optativa, ela é uma disciplina que ela não tem pré-requisito nenhum. E você pode cursar ela em qualquer semestre, né? Ao longo, enfim, de 5 anos ou mais. O que acontece? Às vezes, os alunos acabam cursando elas porque elas são lotadas, né? No quarto, no quinto e no sexto semestre. Então, os alunos acabam fazendo, porque é no máximo 3, né? Que precisa para computar na carga horária. E eles acabam vendo quais são as que são ofertadas e fazem nesse período. Mas lembrando, né? Nós temos várias outras disciplinas e que, eventualmente, elas podem estar sendo ofertadas, né, em outros períodos ou também no período de férias. Fiquem atentos, contanto que façam as 3. Eu quero fazer mais um, eu quero fazer 4. Não tem, tá? Contanto que você faça no mínimo 3.
Para esse semestre, nós vamos estar ofertando apenas a disciplina optativa Psicologia Experimental, porque ela tem monitoria remunerada. Tá? As demais, infelizmente, serão canceladas, mas fiquem atentos nos próximos semestres para poderem... Bom, no quinto semestre, ofertaremos STEP 3, Saúde Mental, Teorias da Personalidade 2. As demais, provavelmente, em 2020.2. No sexto, estágio básico 3, Fundamentos da Clínica Psicológica, Psicologia Ambiental, Ética Profissional. As demais, no próximo semestre. Fundamentos, no sétimo período, fundamentos, né? Essas são disciplinas de ênfase, né? As fundamentos de saúde coletiva e fundamentos para a clínica serão ofertadas, porque inclusive são disciplinas para alunos concluintes, e também TTP1. As demais, como está listado aqui no grupo, serão em 2020.2, provavelmente. No oitavo semestre aconteceu uma situação bem atípica, né? Por quê? Porque já entra nos estágios. E aí tem a ver com as resoluções que eu tinha falado no início. O que acontece? As resoluções, né, que vigentes, né, para esse 2020.1, são de ensino remoto. Esse ensino precisa acontecer de forma não presencial. Então, vocês imaginem a gente colocar 3 semestres, né, de estágio profissional, vamos dizer assim, de maneira presencial. Não pode, né? Porque a resolução está dizendo que é remoto, tá? E outra, nas nossas reuniões de planejamento, isso a gente nem sabia, né? Que não podia. Já tinham alguns problemas, caso fosse permitido presencial. Por exemplo, a universidade tem um seguro, né, para os alunos estagiários. E nesse seguro não estaria contemplado a Covid-19. Ou seja, se o aluno pegasse, né, porventura pegasse essa doença, ele não seria ressarcido, porque não consta lá no seguro, tá? Então, realmente, as possibilidades presenciais, elas foram ficando cada vez mais limitadas. Então, nesse sentido, depois veio a resolução, dizendo que tinha que ser remoto, né? Nós consultamos os cursos também de fisioterapia e biomedicina, eles também não vão abrir as clínicas, né? Inclusive porque o conselho deles foi bem enfático, né, a dizer que isso não estava permitido. Então, também, o Serviço Escola de Psicologia não estará funcionando de forma presencial, tá? Apenas os alunos do 10º semestre é que farão um estágio de forma remota. E isso ainda vai haver uma reunião agora essa semana para ainda ajustar os últimos detalhes a respeito disso, tá? Então, tendo isso posto, né, a gente realmente precisou deixar os estágios profissionais, né, 1 e 2 para 2020.2, tá? Mas, como eu venho aqui mostrando para vocês na sequência, na verdade a gente dividiu, né, a carga horária desses semestres. Então, se o aluno do oitavo já vai fazer a disciplina aqui, que no caso é com a professora Mona Lisa, né, vai ser só essa, professora? Por conta da carga horária, da quantidade de professores. E para que os alunos não fiquem com a matrícula inativa, né? Porque você pode ficar, excepcionalmente agora, nesse 2020.1, com uma só disciplina. O SIGA permite. Acho que isso talvez alguém possa me perguntar aí, eu vou deixar para discussão. Mas se você quiser, sei lá, cancelar todas e ficar só com uma, pode. Porque não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, mas o SIGA, ele só deixa você terminar a sua matrícula no sistema quando você está em pelo menos 3. Por isso que alunos do final do curso, às vezes estão precisando só de uma, só de duas, eles acabam matriculando em 3 só para poder conseguir passar e depois eles trancam, né, essas disciplinas. Assim funcionava o SIGA. Agora não, né? Agora o aluno pode trancar, pode cancelar, que isso não vai ter impacto na conta do tempo do curso, não vai ter impacto no seu IRA, nem na Láurea, né, universitária. O aluno, ele pode ficar apenas com uma disciplina, que o SIGA não vai também barrar. Pelo menos isso, né, gente? Então, é por esse motivo que no oitavo vai ser ofertada apenas essa. Agora, em compensação, né, no próximo semestre, aí vem o estágio, né, e vem TTP2 e aconselhamento.
No nono semestre, nós vamos estar com... Professora, mas por que está sendo somente a de clínica? Porque ela é uma disciplina para alunos formandos, né? E foi um dos nossos critérios de oferta de disciplinas, formar o 10º período. Então, por isso que a TTP3 de saúde coletiva ficará para 2020.2. Mas não tem problema. Ambas essas disciplinas, elas creditam no teu histórico. Elas não são pré-requisito para nenhuma outra. Então, não vai atrasar por causa delas, tá? Por que que está sendo ofertado um estágio aqui na abordagem humanista? Bom, aí é um caso específico. O que é que acontece? Atualmente, no curso, nós temos 3 professores da área humanista. São o Dimitri, a Bianca e a Mariane. Bianca e Mariane estão afastadas para o doutorado. A previsão de retorno delas, no caso a Mariane, a previsão é agosto do ano que vem, tá? Da supervisionar na área humanista. E aí, o que que aconteceu? Ele, no 10º semestre, está apenas com um aluno, né? Que é o Jeová. E aí, para que ele possa ser o supervisor do estágio 2 e depois, em 2020.2, do estágio 1, né? Porque ele é o único habilitado, né? Do curso, a gente, então, né, dialogou e deliberamos que ele, esse semestre, fica com apenas um aluno do estágio 3, mais os alunos do estágio 2. Então, eles já vão fazer de forma remota, tá? E vamos acompanhar e ver se em 2020.2, de repente, eles já fazem híbrido ou semipresencial, vamos ver, tá? Mas é apenas por esse motivo que vai ser a única turma, né, que vai poder fazer estágio no nono semestre, tá? Os demais todos terão que aguardar. E aí tem também um impacto em relação aos TCCs, né? Ora, uma vez que a gente colocou o critério de formar os alunos, a gente se viu diante de um impasse, ou seja, se a gente ofertasse o TCC 1 e o 2, a gente teria menos disciplinas ainda para ofertar. E aí os alunos atrasam mais. Então, o que é que a gente refletiu? Não, vamos então concluir os TCC 2, porque aí os alunos se formam. O pessoal do TCC 1, a gente cancela as disciplinas e quando for em 2020.1, a gente matricula todos vocês respeitando o mesmo edital, tá? Igualzinho. Então, o pessoal começa a fazer o TCC 1 em 2020.2, tá? E aí conclui, né, no 2020.1, conforme estava previsto. Agora, isso implica em quê? Que no semestre 2020.2, como a gente vai estar, né, dividindo para fazer 2 semestres em uns... Desculpa, gente, um semestre em 2, não haverá edital. É lógico, né? Porque se a gente ainda vai estar fazendo a disciplina, não tem sentido abrir um edital, né, de TCC em 2020.2. Vai estar todo mundo ainda terminando o seu mesmo semestre, não é não? Então, haverá, e aí sim é quando o pessoal do 7º consegue concluir, né, o seu semestre. Quando ele for para o 8º, só vai ser no 2020.1. E aí sim abre-se o edital, né, no finalzinho do 8º período, né? Porque o TCC é feito no nono. Então, no finalzinho de 2020.2, a gente abre o edital para que os alunos do 8º semestre possam fazer, concorrer, né, ao TCC 1, tá? Bom, eu vou agora aqui tirar o compartilhamento da tela. E, bom, já falei das disciplinas, vocês devem estar vendo agora, quem já recebeu pelo SIGA a oferta, já tem lá o nome dos professores, né? E então aguardem que provavelmente esses professores vão estar entrando em contato com vocês via o SIGA, né? Via os e-mails e os contatos que tem no SIGA, para poderem ir construindo aí esse semestre. Bom, pessoal, era isso. Eu estou aberta então a perguntas, a questões, a dúvidas e tudo mais que puder responder. Beleza, eu tô ouvindo aqui que eu ainda tô falando lá, né?
Bom, galera, então vamos lá. Já vou começar a responder algumas perguntas, tá? Chegou aqui para mim assim: todas as disciplinas serão ofertadas? Não, né? Pelo que eu já apresentei e por conta das escolhas, enfim, né, do que foi possível fazer diante das resoluções, né, das contrapartidas institucionais, nem todas vão poder ser ofertadas agora, tá? A gente vai dividi-las, as disciplinas, né, de cada período. Como funcionará o cancelamento das matrículas? Bom, e aí a gente tem que se reportar ao calendário acadêmico, tá? Que é esse que a gente já enviou para vocês. No calendário tem todos os prazos, né? A universidade ela funciona muito pelos prazos. Então, a gente agora tem até hoje para fazer esse ajuste na oferta, né? E aí, se você quiser fazer. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. O cancelamento de uma matrícula, na verdade, é se você quer trancar o curso, né? Então, essa parte do trancamento, ela vai, para vocês terem uma ideia, de 9 de novembro a 27, tá? Esse é o prazo onde que você pode trancar uma disciplina ou mesmo trancar a matrícula no seu curso. Isso é feito pelo SIGA, tá? Mais detalhes você pode conversar com a secretaria do curso, mandando um e-mail para a coordenação psicologia ufdpa@gmail.com, tá? Outra pergunta: as aulas serão ao vivo? Então, pela resolução, além de serem de formato não presencial, as aulas podem ser síncronas, ou seja, ao vivo, ou assíncronas, ou seja, não ao vivo, né? Então, isso vai depender muito do que o professor vai acordar com cada um de vocês, tá? Vai depender muito do conteúdo da disciplina, vai depender da metodologia da aprendizagem, vai depender da avaliação, tá? Mas certamente vai ser algo muito diferente, tanto para nós como para vocês, né? A gente tem uma possibilidade, por exemplo, de avaliação. Não necessariamente tem que ser só seminário, somente prova, né? A gente tem discussão de casos, análise de filmes, lives, né? Eventos, entrevistas, né? Enfim, eu acho que a gente está muito mais diante de situações, problemas, né? Do que essa transmissão, essa reprodução de conteúdo, tá? Então, isso aí, realmente, cada professor, provavelmente, no primeiro dia de aula, né, ele vai combinar com vocês, né, se vai ser via, enfim, ou pelo Siga mesmo, por um Google Meet, né, até já me perguntaram também aqui uma última, qual será a plataforma utilizada? Olha, não tem uma plataforma única, né, a gente tem algumas que foram conhecidas, que foram passadas para nós, mas não está definido assim, todo professor tem que utilizar o Meet, né? Tem que utilizar o YouTube, o RNP. Os professores podem gravar aula e disponibilizar para os alunos? Podem, né? Eles podem reservar a sala, né, lá na universidade, gravar e deixar, né? Sobre isso, provavelmente os professores também vão dialogar com vocês, combinar, né? Existe também uma coisa aí de direito de imagem, né? Enfim, mas todo o material ele precisa estar disponível. Essa é a questão, né? Os alunos, a frequência, os professores também vão Então, conversar. professor, respondidas aqui algumas perguntas, mas eu Tá, vou ler as perguntas que todo mundo mandou para que ninguém se sinta, se alguém perdeu alguma parte ou se não conseguiu, é, se alguém não conseguiu pegar, né, a resposta, eu vou ler a pergunta mesmo assim e a senhora vai respondendo aí. Ó, beleza. Aqui eu já a terminei. primeira As que eu tinha eram pergunta essas. foi da Thaís Coutinho. Ela perguntou sobre o TTP3, que no plano estava como oferta para as duas ênfases, mas no horário aparece apenas para a oferta de clínica. Foi mudado recentemente, né? O que aconteceu? Essa disciplina TTP3 de clínica, ela é uma disciplina para alunos formandos. Então, por isso que ela vai ser ofertada. A de saúde coletiva não tem nenhum formando.
e aí isso impede, né, que outras disciplinas que tenham pré-requisitos sejam ofertadas. Então, por isso, ela só vai ser ministrada em 2020.2. Olá, sim. Sim, sim. Inclusive, a partir do dia 4, né, amanhã, de 4 a 6 de novembro, vocês já vão ver todas as disciplinas que estão no SIGA. Ou seja, aquelas que vocês já se matricularam, permanecem. Elas vão estar do jeito que vocês fizeram a matrícula. Agora, se vocês quiserem pagar mais uma outra disciplina, vejam duas coisas. Primeiro, se não vai chocar horário. Segundo, se vocês também não vão ficar muito sobrecarregados, né? Às vezes, eu já estou com 3. Aí eu vou lá e vejo, deixa eu ver se psicologia ambiental tem vaga. Tem. Aí eu vou me matriculo. Então, saibam também que, não sei, vai depender muito da dinâmica do professor, da turma, né? Não sei se é uma boa ficar com tantas disciplinas no semestre que vai ser, né, menor do que os anteriores, tá? Mas se você tem interesse em fazer, em matricular em outra disciplina, né, além das que você já está matriculado, faça agora, faça a sua solicitação a partir de amanhã. É de 4 a 6, a matrícula extraordinária, que são exatamente das vagas remanescentes. Não, porque é pré-requisito. Aí o SIGA barra, né? Todas essas disciplinas que foram colocadas, né, desde 2017.2 para cá, muitas vezes, quando você tenta, ela já cruza essa informação, né? Se você já cursou a consideração, as TTPs, elas funcionam assim, as TEPs, os estágios básicos, né? Você só consegue matricular no estágio profissional se você já fez os 3 estágios básicos, fundamentos da clínica psicológica e as disciplinas de ênfase. Olha só. Aí é isso, o próprio sistema não deixa avançar. Olha, eles podem trancar, né? Se ele não quer fazer nenhuma disciplina, ele tranca o semestre, certo? E aí, como eu falei, o período é de 9 a 27 de novembro. Se ele quer só ficar com uma, duas, sei lá, disciplinas, então ele tranca as restantes, tá? Agora, se vocês deixarem o nome de vocês lá e não forem para as aulas, aí vão acabar sendo reprovados por falta. Aí isso aí, eu não sei dizer, geralmente tem um impacto no IRA, né? Você ser reprovado por falta, ser reprovado por nota. A orientação que a gente teve é que se o aluno cancelar
ou trancar uma disciplina, isso não vai impactar no IRA dele, certo? Agora, a reprovação, eu acho que tem impacto, sim. Acho que talvez o Lucas ou talvez outras pessoas estejam pensando assim: olha, eu não estou afim de fazer esse semestre remoto. Então eu tranco, e aí, o que eu faço? Bom, você vai precisar aguardar quando entrar no período de matrícula de novo. Aí, se você quiser ir acompanhando, né? O que vai rolar? Vamos supor que 2020.2 já seja um semestre híbrido, ou seja, uma parte presencial e uma parte, enfim, virtual. Aí, então beleza, assim eu topo, eu vou me matricular. Então você vai ver lá as disciplinas, ver se tem vaga, tranquilo. Agora é isso, o que acontece? Talvez nem todas dos semestres sejam ofertadas. Por exemplo, se eu estou no terceiro período, né? A gente vai ofertar, se não me engano, apenas 3. Então, se eu trancar o terceiro período todinho, isso quer dizer que se eu quiser voltar em 2020.2, apenas 3 ou 4 disciplinas vão ser ofertadas daquele semestre. E são disciplinas que não são pré-requisito, né? Então, isso também vale uma reflexão. Às vezes eu posso até voltar, se for em 2020.2, né? Eu posso até encontrar disciplinas daquele período que eu estou matriculado, mas não necessariamente são disciplinas que vão me levar para frente, entendeu? Porque elas não são pré-requisitos. As desse semestre, sim. A gente escolheu, nós optamos por ofertar, né? Ou seja, eu posso avançar, tá? Não fico tão retida assim. Aí vamos supor que alguém realmente não tenha condições, não importa o motivo. Não estou afim de fazer, só quero se for presencial. Ok, você tranca o curso, né? Tranca aquele semestre, e quando voltar no presencial, aí você tenta matricular novamente. Agora, para ter certeza, assim, eu acho que dessa informação, em relação a quanto tempo você pode ficar com o curso trancado, é bom entrar em contato com a secretaria, tanto a nossa, né, no caso com a pessoa, com a Leandra, ou com a Keila, da Secretaria de Graduação, tá? Tem os e-mails também no site, vocês podem também saber isso. Será que eu posso ficar com 1 ano, 2 anos com o curso trancado e não perder a minha matrícula? Isso é informação importante, provavelmente elas podem saber dizer para vocês, tá? Primeiro período tem isso. Deixa eu ver se eu consigo essa informação aqui. Daqui a pouquinho eu respondo, tá? Eu vou ver se eu consigo aqui. Pode passar. Eita, desculpa. Pode passar para outra pergunta, por favor? Espera aí. Falhou um pouco para mim. Você pode repetir, por favor, Douglas? Entendi. Fica. Fala para ela enviar um e-mail para a coordenação, coordenar Cão, tá? Sem cedilha, sem o tio. Coordenacão Psicologia, ufdpa@gmail.com. Que aí a gente direciona a tua questão para a Secretaria de Graduação, tá bom? O que mais? Olá, Kleber, tudo bem?
Kleber, não se preocupe que você vai formar esse ano. Inclusive, se você puder mandar um e-mail para nós, eu te descrevo mais detalhadamente, tá? Como é que ficou o teu caso. Bom, isso aí, Kleber, é uma pergunta bem específica, né? Isso, eu não sou professora do estágio profissional, né? Então, eu não sei como é que vai ser essa dinâmica, né? Como que os professores vão fazer, porque é algo totalmente remoto. Então, realmente, não sei se vai ter essa possibilidade de atender um caso novo, ou se realmente vão ser outras atividades que os professores vão estar se baseando pela Carta de Recomendações do Conselho Federal de Psicologia, né? A gente não pode fazer atividades que não tenham esse respaldo, né? Que não seja permitido pelo Conselho. Então, isso aí eu acredito que a tua supervisora é quem vai poder te responder melhor. Certo, certo. Gente, o Douglas está com um probleminha, né? Vocês não estão conseguindo ouvi-lo. Então, ele está me passando a pergunta, e aí eu vou responder já com a pergunta, tá? Então, chegou uma pergunta aqui sobre se pode fazer, já que vai ser remoto, se eu posso fazer a mesma disciplina, duas disciplinas no mesmo horário. Não, não vai dar porque o SIGA não vai permitir, né? Quando você, por exemplo, amanhã, né, na matrícula extraordinária, aí você viu que você está fazendo ética e você quer fazer fundamentos da clínica psicanalítica. Opa, beleza, vou colocar. Aí o SIGA vai lá e barra, porque choca o horário, tá? Então, realmente não será possível. Opa, peraí só um minutinho, Douglas, é que eu consegui aqui a resposta para a pergunta dos alunos do primeiro período. Vocês perguntaram se poderia cancelar todas as disciplinas, né, do primeiro período. Cancelar, vocês podem. Vocês podem solicitar o cancelamento de uma por uma. Agora, trancar o período, aí não pode. Ficou claro? Trancar? Não. Cancelar uma por uma, pode. Pronto. Diz aí, Douglas. Ok. O Douglas está me trazendo aqui a pergunta do pessoal do oitavo semestre, que estão perguntando por que só vai ser uma disciplina ofertada. Então, eu tinha até comentado sobre isso, né, na minha apresentação. É o seguinte, o oitavo semestre não vai ser possível, né, devido à resolução do semestre 2020.1 e também da resolução de carga horária docente, né, ambas recentes, que dizem que o semestre tem que ser totalmente remoto. Então, sendo assim, a gente não pode estar ofertando estágio, certo? Nem todos os estágios. Um dos critérios também foi o próprio Conselho Federal de Psicologia, que coloca que não dá para o aluno integralizar toda a sua carga horária com estágios remotos, tá? Então, por isso que a gente, por exemplo, a gente deu prioridade aos estágios básicos, porque eles são disciplinas teórico-práticas. Então, eles vão acontecer de maneira remota,
Mas como eles têm esse suporte teórico, é possível desenvolver. E também porque os estágios básicos, eles são, né, pré-requisitos para os estágios profissionais. Aí o aluno não atrasa tanto. Então, na verdade, vocês do oitavo vão seguir o mesmo fluxo dos demais. Vocês vão ter as disciplinas divididas. Só que no oitavo vocês têm menos, né? Vocês têm o TCC, tópicos, né? Aconselhamento e TTP2, se eu não me engano, né? E o estágio. Acontece que na hora da distribuição da carga horária, né, entre os professores, não tinha mais professor para poder dar o restante das disciplinas. Então, por isso que só ficou essa, realmente. Aí, no próximo semestre, vai acontecer a maior parte. É isso. Então, o Douglas está me colocando aqui que um aluno está perguntando se tem que fazer o trancamento das disciplinas atuais para matricular em outras. É isso, né, Douglas? Não. Se você vê que as disciplinas que estão, né, disponíveis para você, né, quando você abre o seu SIGA, são aquelas e você quer cursar, então não precisa trancar, não precisa cancelar, tá? Agora, se você não quer fazer, aí sim, você vai ter que cancelar ou trancar, tá? Deixa eu só complementar aqui ainda a informação do primeiro período, né? O trancamento do semestre, né? O trancamento do curso, ele não passa pela coordenação, tá, gente? Vocês têm que falar com a Keila, que é a Secretaria de Graduação, tá? Os telefones e o e-mail também já estão disponibilizados no SIGA. E o aluno só pode trancar até 2 períodos durante o curso, tá? Então, Douglas está me perguntando aqui, tá engraçado isso, viu, Douglas? Seria bom se o pessoal te ouvisse. Se pode fazer, como é que vai ser a matrícula, né? Se pode pegar disciplinas de outros períodos. Ó, então, vamos lá. Amanhã, vocês abrem o SIGA de vocês e vejam quais são as disciplinas que estão lá, certo? Porque, por exemplo, se você está no sexto semestre, não vão estar todas, né? Se você está no terceiro, também não vai estar todas, entendeu? Então, são aquelas que foram possíveis de acordo com tudo que eu já falei até agora, né? Com todas as limitações e todos os critérios aí que a gente precisou estabelecer. Então, se você está afim de fazer aquelas disciplinas que estão lá no teu SIGA, você não precisa fazer mais nada. É só conferir alguma comunicação que o professor vai fazer com você via o SIGA, tá? As aulas começam semana que vem. Agora, se você entra no seu SIGA, vê as disciplinas que estão lá e você não está afim de cursar, aí você já solicita o cancelamento ou, no caso, o trancamento do curso, tá? Eu posso ver que tem 4 disciplinas e cancelar só uma? Pode, tá bom? Desde que esteja dentro. Agora, eu vi que no meu SIGA tem só 2 disciplinas, 3, e eu queria fazer mais uma. Posso fazer matrícula? Pode. De 4 a 6 de novembro. Aí você vai lá na disciplina do seu interesse, se tiver vaga, se não chocar com o horário das que você já está matriculado, você pode fazer a sua solicitação. É o período de matrícula extraordinária. Aí vamos supor que passou o dia 6 e você não conseguiu, né? Porque sai o resultado, lembram dessas solicitações? Se você vê que não saiu, né? Você pode, então, entrar em contato com a coordenação e fazer a matrícula compulsória. O que é isso? A matrícula compulsória é aquela que a coordenação faz, tá?
Ah, eu tive um problema essa semana, eu viajei, eu adoeci, na disciplina do Fundamentos da Clínica do Dimitri, não deu. Pronto. Manda um e-mail, porque agora a gente não está lá, né, gente? A gente está trabalhando de maneira remota, né? Embora a Leandra tá lá, né, todo dia. Mas, assim, manda um e-mail, coordenação, psicologia, ufdpa@gmail.com, e aí você solicita, diz qual é a disciplina que você quer fazer, e a gente pode, se tiver vaga, né, e se não chocar com as que você já está matriculado, nós podemos realizar essa matrícula de 9 a 16 de novembro, tá? Ok, respondendo à pergunta da Andrea, só tem como a gente saber se tem vagas remanescentes na hora que entrar no SIGA. Então, amanhã, a partir do dia 4, já é possível você ver quais são as disciplinas disponíveis e as que você vai querer, e aí já solicitar a matrícula. Se deu certo, é porque tem vaga. Mas, no mais, você pode estar pedindo essa informação mais específica para a Leandra, Andréa, tá bom? Ela pode dar uma olhadinha no SIGA e confirmar essa informação para você. Eu queria só lembrar também, né, uma diferença, que chegou também outra pergunta aqui para mim, em relação qual é a diferença de cancelamento de componente curricular para cancelamento de disciplina. Não tem diferença, é a mesma coisa. Componente curricular é o nome bonito que tem para disciplina, certo? Então, mais uma vez, entrem no SIGA, né, essa semana, a partir de amanhã, né, melhor, porque se você quiser matricular em mais uma outra, é só até o dia 6. Então, você entra no SIGA, vê quais são as disciplinas que ainda estão lá. Se você quiser cancelar, você pode fazer esse pedido até o dia 12 de novembro, tá bom? Não tem ônus no teu IRA, não tem ônus na tua Láurea, se você quiser pedir, né, futuramente, nem na quantidade, né? Porque a gente sabe que nós podemos ficar no curso de psicologia no mínimo 5, no máximo 8 anos, né? A não ser que você tranque. E aí, aquela informação que eu falei, tem que ver direitinho com a Keila, na Secretaria de Graduação, por quanto tempo você pode ficar com o curso trancado, tá? Porque isso não passa pela gente, a coordenação. Por isso que eu não tenho essa informação agora. Então, vamos lá. Se você quer apenas cancelar qualquer disciplina, você faz a solicitação pelo SIGA até dia 12 de novembro. Se você quer trancar, né, a disciplina ou trancar sua matrícula no curso, vai até dia 27 de novembro, tá? Isso também é uma coisa interessante, porque às vezes a gente está muito sem saber, né? Nossa, como será que vai ser? E eu entendo isso. Então, talvez a gente poder começar a participar das aulas, ver um pouco como é que vai ser a dinâmica, né? Para poder decidir. Se você vê que fica pesado, que não está legal aquela disciplina, você pode fazer o trancamento até o dia 27, tá? Agora, se você já está decidido, não, realmente, essa aí eu não quero fazer mesmo. Não, não dá para mim, como o pessoal, né, do primeiro período que falou aí, olha, eu estou afim de cancelar todas o primeiro período. Então, atenção, é até o dia 12 que vocês podem fazer essa solicitação, tá? Olha, tem uma pergunta que chegou aqui em relação à frequência do aluno, né? Bom, pessoal, isso aí tem apenas uma, se eu não me engano, uma cláusulazinha lá na resolução, né? Informando que isso pode corresponder ainda aos 75%, né? Ou seja, isso aí já é uma coisa que no presencial já existe, né?
o aluno, ele, vamos dizer assim, para computar a sua presença, ele tem que frequentar pelo menos 75% da disciplina, né? E aí, dependendo da quantidade de créditos que for essa disciplina, às vezes eu posso faltar 7, 10 vezes. Disciplinas do curso de psicologia são de 60 horas. Isso quer dizer o quê? 4 horas semanais. E aí, geralmente, isso dá 30 aulas durante um semestre. 75 de 30, você pode faltar uma média aí de 7 vezes, certo? É óbvio, né, que alguém também deve estar se perguntando, nossa, professora, mas eu preciso justificar minhas faltas? Olha, não, nem todas, né? Você tem direito a faltar, certo? Assim como você tem o dever de participar, 75%, mas também, né? Eu acredito, pessoal, que vai ter uma flexibilização muito grande. Porém, eu não posso falar isso. Eu não conheço como é que os colegas estão organizando, né? Os seus planos de curso, as suas avaliações, sabe? Eu acho que no momento como esse, a gente tem que considerar uma série de variáveis, né? Por exemplo, se eu marco uma determinada atividade, um exemplo, um seminário oral, tá? No Google Meet, eu preciso oferecer com um mínimo de antecipação para o aluno a data, né? Os critérios de avaliação, se vai ter uma parte escrita, se não. No presencial, a gente precisa. E ele tem direito à segunda chamada, certo? Nós vamos utilizar muito os nossos e-mails, né? Talvez alguns professores criem grupo no WhatsApp. Vai depender muito de como o professor vai organizar isso, tá? Agora, como que ele vai ter, né? O controle dessa frequência, a resolução, ela apenas, vou ler aqui para vocês. A resolução, ela trata disso apenas em 3 artigos. Ela diz assim, fica estabelecida excepcionalmente para a oferta relativa do período 2020.1 que o controle de frequência será realizado por meio da participação dos estudantes nas atividades indicadas pelo docente no plano de curso da disciplina. Tá? Então, é muito importante que vocês recebam, que vocês dialoguem, discutam esse plano de curso com o professor. Pode ser por e-mail, pode ser pelo chat, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por telefone, existem várias formas, né? O registro da frequência nas disciplinas ofertadas no período 2020.1 não atestará a presença física dos discentes na instituição. É óbvio, né, gente? Não vai ter ninguém na universidade. Não é presencial, logo, eu não vou estar computando a presença física, né? A frequência mínima exigida será de 75%, conforme preconizado pela Resolução 177/2012 do CPEX-FPI, certo? A avaliação do rendimento acadêmico será feita por meio de acompanhamento contínuo do desempenho do aluno, sobre a forma de prova escrita, oral, prática, trabalho de pesquisa, individual ou em grupo, seminário e outros instrumentos constantes no plano da disciplina. Tá? Então, vai variar bastante. Contanto que fique claro, né, gente? Eu acho que o posicionamento, uma coisa bacana, uma dica que eu dou, né, é que vocês acordem, vejam direitinho o que é que vai ser colocado, né? Se tem prazo, se não tem, qual é a maneira, e especialmente, o professor tem que estar atento a quais são os recursos, a acessibilidade de vocês. Existem alguns editais que estão abertos, né? Nós divulgamos pelo SIGA, que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis divulgou, né, pelo Instagram, enfim, e também, né, alguns a gente divulgou via memorando. Então, fiquem atentos a esses editais, né, porque eles têm características. Eu acho que uma coisa que, se vocês quiserem saber mais sobre os auxílios estudantis, entre em contato com a PRAEC. A Luciana é a pró-reitora, tá? E toda a equipe do NAI, né, do Núcleo de Assistência Estudantil, é quem pode estar oferecendo para vocês quais são as atividades, quais são os recursos e de que maneira vocês podem concorrer a esses editais, né? Seja de um auxílio financeiro, um auxílio para comprar alguma coisa, né, tecnológica, enfim. Outra dica importante é vocês colocarem, né, para os professores, essa situação de acessibilidade. Parece que eu estou vendo, assim, praticamente vai ser para conhecer os alunos, a gente matar saudades, né, para a gente dialogar.
E eu saber, por exemplo, será que o aluno tem um notebook ou não? Ele não é obrigado a ter, né? Será que ele tem, como é que é o celular, é uma internet? Que tipo, será que ele consegue ver um vídeo no YouTube? Será que ele consegue ter acesso a um filme? Sabe? Eu acho que isso é uma questão muito delicada, porque às vezes a gente quer proporcionar, né, algumas atividades, e às vezes o aluno ele pode estar inserido, e às vezes ele vai ter que fazer um esforço para se inserir, ou às vezes ele não tem a menor condição de se inserir, tá? Então a gente precisa estar muito, coloquem isso, não tenham vergonha, sabe? Não tenham medo, né, de se abrir e de colocar, enfim, a situação de acessibilidade de cada um de vocês, né? Porque isso tem que ser levado em conta, certo? Qualquer coisa, vocês podem procurar a gente também da coordenação, tá? Mas acho que isso é uma coisa, como diz muito respeito à metodologia e avaliação de aprendizagem do docente, então tenta primeiro dialogar com ele, né? Negociar com ele, com ela, né? Essas possibilidades. Porque é relativo, né? Estudar em casa não é tranquilo, assim como muitas vezes trabalhar em casa também não é, né? Por exemplo, eu estar aqui com vocês, nossa, eu tenho que. Meu filho está fazendo uma programação, meu marido está fazendo outra, eu tive que deixar uma série de afazeres, né? Então, todos nós vamos estar vivendo, né? Emocionalmente, muitas vezes a gente tende a se apegar a como era no presencial, né? Às vezes o meu primeiro recurso emocional é isso. Por isso que esse início de semestre, ele é tão importante. É preciso a gente colocar as coisas de maneira clara, de maneira, né, transparente, porque estaremos todos juntos nessa, estaremos todos passando por isso pela primeira vez, né? E também reconhecer o seu limite, né? Se você vê que não está legal, não está dando certo, não está tendo esse apoio, enfim, nós professores somos obrigados a trabalhar, assim, sentindo, né? Pensar nesse sentido. E para vocês, obviamente, que tem isso, né? Vai atrasar o curso, né? Às vezes a gente tem essa insegurança, nossa, mas será que essa disciplina vai ser mesmo ofertada no semestre que vem? Né? Os estágios, sim, estão garantidos, porém, estão garantidos. Porém, algumas disciplinas vai depender ainda dessa reprogramação, né? Realmente é o momento que estamos vivendo, né? Estamos assim, mas também estamos atentos, estamos de olho para cobrar da instituição, né? Para que realmente o que cabe a ela, né? Ela possa realmente fazer, né? E que vocês também possam, né? Estar se articulando, estarem dialogando, né? De repente aí a nova chapa aí do centro acadêmico, né? Se estimularem para estarem presentes, para estarem tentando entender, né? Como é que funciona a universidade. Porque às vezes a gente se desgasta muito, enfim, julgamentos, assim, enquanto comunidade, e às vezes tem alguns bastidores que a gente precisa saber, né, como que é, para a gente poder entender melhor, tá? Então, só fechando, essa questão da frequência, sugiro que vocês dialoguem, né, com o professor, tá? O que mais? Eita, já falta 10 minutos. Entendi. Thaís, você mandou uma pergunta aqui sobre não ter nenhuma disciplina para cursar, não é isso? Se sua matrícula ficaria inativa. Faz o seguinte, manda um e-mail para a gente na coordenação, tá? Para a gente poder ver direitinho o teu caso. Certo. Chegou uma pergunta aqui em relação às matrículas de TCC1. Gente, vocês não vão ter condições de tem na matrícula extraordinária, né? Vocês podem pedir, solicitar a matrícula, né, em alguma outra disciplina. Porém, o TCC1, ele não vai, porque eles vão ser cancelados, né? Porque os professores vão estar se ocupando com os alunos do TCC2, tá? Então, o que é que vai ocorrer?
Quando for em 2020.2, vai abrir todas as disciplinas de TCC1 e vai matricular os mesmos alunos nos mesmos professores, tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar com o TCC1, a não ser que vocês não queiram fazer mais, tá? Ah, eu pensei melhor, eu não tô afim mais de fazer o TCC1, então eu quero cancelar. Pronto, quando for em 2020.2, você cancela a disciplina, tranca, né, a disciplina, e aí só vai ter um novo edital para o período 2021.1. Ó, chegou a pergunta aqui de aluno que está matriculado em uma disciplina que não vai ser ofertada, né? Então ele quer saber se vai cancelar. Não, quem vai cancelar essas disciplinas é a coordenação. Então, como eu falei, vocês vão ver no SIGA de vocês que aquela disciplina que vocês matricularam, se ela não está mais lá, é porque ela foi cancelada. Isso foi deliberado em reunião de colegiado por todos os motivos que eu já falei anteriormente, tá? Então, você não precisa fazer nada. Isso não vai ter nenhum impacto em relação à quantidade de vezes que você... Você tem um limite, né? De quantas vezes você pode trancar uma disciplina. Se eu não me engano, é 3. Então, como é a coordenação que está cancelando, não se preocupe, isso não vai ter, não conta, né, para o aluno, tá bom? Não entra nessa quantidade, porque foi a coordenação que cancelou, devido à situação. Olá, então, fizeram uma pergunta sobre TTP3, né, de saúde coletiva. Aí ficariam sem disciplinas para cursar. Como que isso afeta no SIGA? É a mesma questão da Thaís Coutinho, né? É a mesma situação. Olha, eu vou procurar me informar direitinho, assim, como que a gente pode fazer nesse caso aí de vocês, tá? Manda uma mensagem para a gente. Então, como que... Chegou uma pergunta aqui sobre o funcionamento do estágio do 10º semestre. Bom, em detalhes eu não sei dizer. Foi o que eu respondi ao Kleber. Isso aí, realmente, os professores vão estar se reunindo essa semana e aí vão estar revendo seus planos de curso, vendo como que vai ser. Vocês podem se reportar diretamente aos professores ou aguardar, né? Semana que vem está começando, então no horário daquela disciplina, certamente o professor vai estar dialogando com você. Ótimo. Gente, chegou uma pergunta aqui sobre estágio não obrigatório. Olha só, a gente até mandou a resolução para vocês, né, pelo SIGA. Essa, inclusive, está sendo uma alternativa que foi, né, deliberada pela UFPI e foi, está sendo, né, também. O que acontece? Se o estágio não obrigatório, ele não passa, né, por a gente, não é o curso de psicologia que se responsabiliza por ele, é um direito do aluno. Então, você pode, um exemplo, sei lá, se você na sua cidade, né, se alguém da sua família tem uma clínica, né, dependendo de que período você já está, né, se você já tem condições, né, de poder estar estagiando nesse lugar. Se existe um profissional psicólogo que fique responsável, né, em ser o teu supervisor, você procura algum docente, aí sim, procura algum docente do curso de psicologia que possa se responsabilizar, né, em avaliar esse teu lida, né, na resolução, ver bem direitinho como é que é a prerrogativa, como que faz,
E aí, uma vez que você tem esses dois personagens, né, vamos dizer assim, que é o tutor do local de estágio e um professor que depois, né, se responsabilize pelo reconhecimento desse teu estágio, ou seja, conteúdo, carga horária, etc., você pode pleitear, abre um processo, tá? E você pode pleitear, ou seja, solicitar a acreditação dessa quantidade de carga horária como estágio, certo? Vocês não fazem isso com aproveitamento de disciplinas, né? Às vezes vocês já cursaram em outro curso, ou mesmo fizeram psicologia em outra faculdade, e aí vocês têm, né? Inclusive está até aberto deixa eu verificar direitinho aqui, ó. Vocês podem fazer dispensa de disciplinas, né? Estagiário, turmas. Isso, até 11 de dezembro, para vocês terem uma ideia, né? Vocês também não solicitam, digitam no sistema, até 14 de dezembro vocês podem fazer isso. Então, no caso do estágio obrigatório, ele não tem um período assim, né? Você tem que entrar com um processo, e uma vez que isso é, né, aprovado e reconhecido, né, pelo curso, aí isso pode creditar, né? Então, eu aconselho a ler primeiro a resolução, tá bom? Que a gente enviou pelo SIGA. TTP2? Entendi. Então, tá vendo uma pergunta aqui em relação a TTP2, por que não vai ser ofertada, se ela é pré-requisito? Olha, ela vai ser ofertada em 2020.2. Então, por exemplo, o aluno fez o TTP1 agora em 2020.1, tá? Ele vai, em 2020.2, continuar as disciplinas do seu período. Então, ele não vai avançar, entendeu? Ele não vai conseguir sair do 7º para o 8º, apenas em 2020.1. Da mesma forma, quem vai cursar a TTP2 não vai fazer agora em 2020.1, porque já chegou no teto da carga horária dos professores e dos professores que temos no momento. Então, por isso, ela só vai ser ofertada em 2020.2. Então, você ainda vai continuar naquele semestre, né? Que no caso aí é o 8º. Uma vez que você conclui ali no 8º, aí sim você vai poder avançar e ir para o 10º em 2021.1, certo? Oi, vai dar para me ouvir? Então, gente, certo. Ah, certo. Algumas das falas da Fabiana no começo da live e outras ela foi respondendo, mas como a gente não estava conseguindo ouvir o Douglas, deve ter ficado um pouco confuso. Então, algumas perguntas aqui eu anotei, algumas respostas no caso, e eu vou passar no grupo do COESPC, mas eu acredito que a gente vai ficando por aqui, porque já se estendeu demais hoje. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, mandem um e-mail para a coordenação. O e-mail está no chat do bate-papo aqui do vídeo. E no mais, eu acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo que participou. Obrigada, Fabiana, pelos esclarecimentos. As questões dos estágios, eu não sei se ficou claro, mas pelo que deu para entender, né, da gente, eles vão ser acertados mais com os professores do estágio, como vai ser, como vai proceder, tudo isso. Então, eu acho que é uma questão que vocês devem levar para os professores. E eu acho que é isso. A gente pode encerrar por hoje, né, gente? Bom, gente, eu queria dizer que foi um prazer também estar um tanto cansado, né? Esses últimos 15 dias foram muito, enfim, planejar tanta coisa, né, em tão pouco tempo. Mas, enfim, eu desejo que a gente possa se ajudar bastante, né, nesse semestre que está iniciando aí. E, no mais, a gente está, né, à disposição de esses esclarecimentos, né, especialmente aí para os alunos sobre essa questão dessa disciplina de TTP3, de saúde coletiva. Pode enviar para o e-mail da coordenação.
tá bom? Um grande abraço para todos. Até mais.